Alô. Bom, eu vou fazer uma apresentação resumida das principais, enfim, colocações que estão no texto da professora Martha Huggins. Não vou ler o texto, porque é um texto razoavelmente longo, 30 páginas. Também não vou fazer comentários, porque acho que também não é o caso, né? Eu vou expor as ideias. O texto tem o título de Tortura 101, e ela discute, quer dizer, o foco principal dela é uma reflexão sobre que lugar a tortura tem ocupado no debate acadêmico e, sobretudo, no campo da criminologia. O texto está dividido em 3 partes. A primeira parte chama-se Prescrevendo a Tortura, está baseada na pesquisa comparativa que ela fez no Brasil, onde ela entrevistou torturadores, não só essa pesquisa, mas 2 pesquisas que ela fez sobre a questão da violência policial e da tortura no Brasil, e também as pesquisas que ela vem realizando mais recentemente sobre o uso da tortura e o uso enfim, as justificativas na chamada guerra contra o terror, né? Então, a primeira parte, ela vai abordar os argumentos e vai questionar os argumentos em 10 pontos principais. Eu vou depois apontar esses 10 pontos, circunscrevendo aqui o texto. Na segunda sessão, chamada Tortura e Criminologia, ela explora a ausência de uma reflexão criminológica sobre a questão da tortura. Quer dizer, o argumento dela é que a criminologia, que em princípio seria a ciência melhor aparelhada para analisar cientificamente o problema da tortura, na verdade, paradoxalmente, é onde há praticamente um silêncio do debate. E, por fim, a última sessão se chama Criminologia e Tortura, né? Quer dizer, justamente ela tende a terminar o texto apresentando, vamos dizer, o que seriam alguns dos paradigmas do que ela chama o modelo dela 101, né? Ou seja, qual seria um modelo criminológico para interpretar a tortura. Bom, então eu vou começar pela primeira parte, que é justamente prescrevendo a tortura, e ela começa argumentando que o tema da tortura, não é, e das justificativas da tortura não é um tema recente, não é? Quer dizer, na verdade, ele é bem anterior às intervenções no Iraque, no Afeganistão, não é? E ela se reporta aqui a assistência que o governo americano deu durante as ditaduras latino-americanas, né? E ela abordou essas questões em 2 livros, né? Polícia Política, foi publicado pela Duke University em 1997, e Operários da Violência, publicado na Califórnia em 2002. E ela procura estabelecer as conexões entre o que ela constatou nos estudos sobre a questão da violência policial e política no Brasil e com o fenômeno que ela está analisando agora, que é o que ela chama o entendimento estrutural e interpessoal da dinâmica da tortura em Guantánamo e Abu Ghraib, né? Então, basicamente essa é a introdução, né? E ela vai apresentar nessa primeira parte os 10 elementos que ela considera nessa discussão sobre a questão do uso da tortura no contexto da guerra com o terror, mostrando como é que este uso da tortura, então, mantém uma conexão com as experiências anteriores. Ela faz durante o texto, ela faz várias aproximações entre o que ela constatou nas entrevistas com os torturadores brasileiros e os argumentos que muitas vezes aparecem na fala oficial, mesmo nos documentos que são divulgados academicamente e pela imprensa. Bom, os 10 pontos, em resumo, são os seguintes, né?
Em primeiro lugar, é o que ela chama de mislabeling, né? Ou seja, a palavra tortura geralmente não é abertamente utilizada, né? Ela diz que quando ela fez a pesquisa sobre o Brasil, os torturadores também evitavam usar a palavra tortura. Eles se referiam àquele tipo de conduta, aquele tipo de conversa com os prisioneiros, aquela conduta de investigação de informações, quer dizer, não se falava abertamente, havia uma espécie de um certo pudor em usar a palavra tortura, não é? Similarmente, ela diz, nas investigações americanas que apuram, por exemplo, os abusos contra prisioneiros iraquianos, né, ela também percebeu a relutância no uso do T, né, para a palavra tortura, né, e que daí se fazem várias referências, né, descrevendo os atores da violência como degradação, como maus tratos, como interrogatório duro, mas evitando a palavra tortura. Ou seja, haveria uma espécie de saneamento, né, do termo para evitar, as imediatas conotações que o termo suscita. Um segundo aspecto, o segundo ponto, é a questão da ideologia, que foi largamente explorado neste seminário, né? Quer dizer, a tortura justificada do ponto de vista da segurança nacional, né? Do ponto de vista da guerra contra o inimigo, né? Um inimigo que, pelos seus atos, né? pelo seu comportamento político, suscitaria uma reação igualmente violenta, do qual, em última instância, o uso da tortura não deveria ter restrições, né? Então aparece aqui várias vezes essa afirmação, né? Luta de boas nações ameaçadas por inimigos terríveis, né? Assume-se que esta luta contra o inimigo ela não deve ter nenhuma restrição nos seus trabalhos de interrogação, né? O medo das armas de destruição em massa, em grande parte, legitima o uso da tortura. Um terceiro aspecto, que também é considerado no texto, que é muito interessante, é o que ela chamou de um legalismo ad hoc, né, que seria uma espécie de uma suspensão da legalidade, né, ainda que revestida de fundamentos jurídicos, né. Então, isso significa o quê? Significa, de alguma maneira, admitir que esse inimigo, não é, o terrorista, seja lá como se possa caracterizá-lo, ele não está sujeito ele não é considerado um soldado da guerra, não é? Quer dizer, não é considerado um soldado reconhecido nesta condição e nesse status. Então, nesta medida, as leis internacionais, as leis constitucionais não se aplicam. Quer dizer, ainda que, diz a Marta, ainda que os Estados Unidos reconheçam os acordos, as convenções que protegem, não é, os soldados na guerra, não é, estabelecendo limites contra o uso da força, não é, o uso abusivo da força, mas no caso de Guantánamo, sobretudo ela coloca, eles são considerados fora do contrato, não é, eles são considerados, na verdade, que não preenchem os atributos que se esperaria dos soldados na guerra. Então, não há por que protegê-los contra a tortura, ou seja, eles poderiam, em última instância, serem objetos da tortura, não é? Ela também, neste mesmo capítulo, nesse mesmo item, ela mostra como diferentes juristas, não é, ligados ao governo norte-americano, ligados ao Departamento de Defesa, como muitos deles justificam vamos dizer, essa segunda legalidade, não é? Essa legalidade, vamos dizer assim, que corre extraoficialmente, não é? E uma das questões que me pareceram mais importantes, quer dizer, ela mostra como se constrói uma espécie de um conceito flexível de tortura, não é? Que você pode, de alguma maneira, dizer que, existem certas modalidades que são muito duras, mas existem certas modalidades, não é? E daí ela pega a Convenção
das Nações Unidas contra a Tortura, assinada pelos Estados Unidos em 1994. Ela caracteriza as exigências e mostra que várias das ações praticadas sobretudo no Iraque, elas necessariamente se caracterizam como uso da tortura. Então, por exemplo, as pessoas ficarem por períodos prolongados sem assistência, sem alimentação e água, né? Nuas e colocadas em celas escuras, né? Sob confinamento solitário por longos períodos, né? Submetidas a terror psicológico, atacadas por cães, forçadas a praticar sexo, submetidas a choques elétricos, submetidas enfim, a várias formas de abuso, sodomia, raptos, e, enfim. Então, ela lista e ela diz, bom, isso aqui está dentro da Convenção da ONU, assinada pelos Estados Unidos, e tudo que se passou, de alguma maneira, nessas prisões, do ponto de vista dela, caracterizam claramente o uso da tortura. Eu não vou detalhar aqui, mas ela ilustra, não é? Em Guantánamo, ilustra com casos de Abu Ghraib, e mostra que, vamos dizer, este argumento desta supralegalidade, ou dessa legalidade suspenso, ela não se sustenta. O ponto 4, me parece que é um dos argumentos fortes do texto da Martha Rogens. Ela contesta a ideia de que a tortura seja episódica. Ela contesta a ideia de que a tortura seja um fenômeno que poderia se caracterizar como uma espécie de patologia institucional, cometida por pessoas que não compreenderam adequadamente as regras institucionais, né? Ela diz, quarto ponto dela, a tortura é sistêmica, né? Tortura é parte de um sistema e não um trabalho de poucos, né, das chamadas maçãs podres, né? A tortura é sistêmica porque tal violência é persistente e disseminada, sustentada por fundamentos legais e ideológicos, incorporada tanto na agência oficial, quanto nos seus múltiplos setores de apoio, com divisão de trabalho, protegida pelo silêncio e pela ausência de ações oficiais para combater. Então, o argumento dela aqui, um dos argumentos de peso, é mostrar que a tortura não é um fenômeno patológico, quer dizer, não é vamos dizer assim, um desvio da agência, é um fenômeno sistêmico, não é? Que tem uma estrutura claramente definida, não é? E para isso ela se apoia também vários depoimentos de autoridades da administração Bush, para mostrar que existe toda uma cadeia de comando, mas que essa cadeia de comando está sustentada em cima de uma estrutura com papéis claramente definidos, né? E isso cria, segundo ela, uma espécie de uma cultura institucional de apoio à tortura, não é? Quer dizer, acaba se criando uma cultura organizacional que de alguma maneira apoia. Um quinto ponto que aparece com muita importância no texto é a ideia de que este sistema se apoia em múltiplos atores, não é? O que ela está sustentando aqui é a ideia de que, geralmente, quando se fala na tortura, está se pensando aquele que lá na ponta da cadeia está torturando, né? Está impondo, não é, o sofrimento físico, psíquico, não é, enfim, está criando, está executando propriamente dizendo. Mas o que ela diz é que, na verdade, há múltiplos atores que já foram também tratados aqui, não é, e que, de alguma maneira, são tão importantes, ou talvez até muitas vezes mais importantes, então ela cita o que ela chama de facilitadores, né? Inclui tradutores, doutores, enfermeiros, médicos, guardas, adestradores de cães, entre vários outros, né? E ela insiste muito na figura do facilitador. Ela diz que sem o facilitador o sistema não se mantém, né? E essa questão para ela é uma questão muito importante, porque
Quando se faz a crítica à tortura, se faz a crítica e se defende a punição para aquele que está cometendo a punição. Em decorrência disto, os facilitadores e toda essa multiplicidade de atores que concorrem para o sistema, esses dificilmente são efetivamente questionados. Um sexto ponto, decorrência deste quarto e quinto ponto, é a divisão de trabalho e a difusão de... diffusion of responsibility, a ideia de que a responsabilidade fica difusa. Não é? A pesquisa dela sobre os torturadores brasileiros mostrou um aspecto que ela reputa de muita importância, é que os entrevistadores se dividiam entre aqueles que disseram, não, nós não torturamos, nós não agimos assim, mas reconheciam que haviam outros que faziam isso. Então havia uma espécie de uma cumplicidade que tornava, na verdade, uns não atores, cúmplices, e outros atores e executando essa tarefa. Né? Bom, e ela vai ilustrando o seu texto com várias citações, mostrando como é que essa divisão do trabalho opera entre diferentes setores. Por exemplo, um aspecto que ela ilustra também que é muito importante, é que ela mostra que essa divisão de trabalho, de alguma maneira, tende a selecionar o que se chamariam os policiais mais agressivos para o exercício dessa tarefa. Né? Então, ela pegou em vários depoimentos, vários policiais dizendo, olha, na verdade, nós descobrimos que determinado policial tinha ele tinha um comportamento muito agressivo, então esse, de alguma maneira, era encaminhado para uma unidade, e naquela unidade nós sabíamos que se torturava. Né? Então, como se houvesse uma espécie de divisão do trabalho, né? Entre os diferentes níveis, em diferentes escalas. Né? Então, a questão então dos torturadores, a questão da divisão do trabalho é muito importante. Um sétimo ponto que ela coloca também como muito importante é o que ela chama de competição entre os diferentes serviços de inteligência. Né? Quer dizer, a procura é permanentemente por mais informação e pela melhor informação. Isso gera uma competência entre diferentes agentes e a consequência disso é, de alguma maneira, potencializar o uso da tortura como se fosse uma prática usual e sem interditos legais ou, inclusive, morais. Né? Isto aconteceu, eu creio que a Mariana vai expor aqui melhor. Isso aconteceu, segundo ela, no texto dela, aqui na ditadura militar no Brasil, quando determinados policiais tinham a tarefa de prender e entregar para outros setores que faziam interrogatório, né, e, de alguma maneira, praticavam a tortura para obtenção das informações. Ela volta também a mostrar que no Iraque, no Afeganistão, também essa competência é extremamente importante e algo que me parece também bastante documentado aqui no texto dela, a ideia de que concorrem também para esta competição setores privados, né? Que de alguma maneira, através de tecnologias de informática, tecnologias eletrônicas, prestam serviços os serviços de obtenção de informações, serviços de inteligência e, portanto, também são cúmplices. Ela chega até, de alguma maneira, a mostrar que existe uma exacerbação dessa competição, de maneira que vai se pouco a pouco criando uma espécie de mercado de serviços, né, para oferecer esse serviço. Ela cita várias empresas, cita dados de empresas que, de alguma maneira, tiveram esses contratos e mostra que uma parte substantiva dos recursos do sistema do Departamento de Defesa é voltado justamente para a contratação desses serviços. O oitavo ponto é a ideia de que as evidências são totalmente ignoradas, né? Quer dizer,
durante a ditadura se sabe, por exemplo, que censura, perseguição, etc., impede, não é, as denúncias, impedem as denúncias, impedem a possibilidade dos casos serem apurados, a responsabilidade ser, enfim, ser investigadas, né? Mas nas democracias, ela diz que também não é diferente, quer dizer, também há um silêncio o tempo todo em relação às evidências. Então, por exemplo, no Afeganistão e no Iraque, havia várias denúncias documentadas, com várias evidências, e nada disso foi considerado pelos organismos oficiais. A outra questão é que ela também reputa de muita importância e que ela também reconhece aqui no Brasil como já tendo havido exemplos, é a ideia do que ela chama de segregação e segredo no caso da tortura. Então, por exemplo, ela diz que se desenvolvem técnicas de permitir que certos fatos sejam relatados, enquanto outros fatos acabem obscurecidos. Então, por exemplo, um torturador entrevistado aqui no Brasil disse para ela que ele gostava quando saía uma foto de alguém sendo torturado, porque pelo menos ficava todo o foco naquela foto e os fatos que se passavam em volta eram obscurecidos, né? Como se você tivesse um flash. Esse flash diz, não, se tortura no Brasil, mas não havia, vamos dizer, uma sequência dessa reflexão, de maneira que as pessoas não verificassem, por exemplo, a ação dos facilitadores por detrás do sistema de tortura, não é? Isso vai gerar o que ela chama, muitas vezes, no caso da guerra no Iraque e na guerra do Afeganistão, chamados detidos fantasmas. Pessoas que são detidas num país e que são transportadas para outro país, depois são retransportadas novamente e que não vai se perdendo, não é? Vai se perdendo um pouco essa coisa. Uma outra questão que ela cita muito, que também ela é muito importante, é a ideia de você, vamos dizer, encapuçar, vedar os olhos, os ouvidos, não é? Dos torturados, não é? Que em princípio poderia ser uma coisa absolutamente dispensável, porque o torturado está completamente dominado, mas a ideia de que você tem de desumanizar a vítima, né? Quer dizer, quanto mais você desumaniza a vítima, mais você dá aquela sensação para o torturador que ele está lidando com alguma coisa que não é humano, né? Então isso, de alguma maneira, cria a sensação de que a tortura é normal e, portanto, é um ato regular. Bom, o último ponto, né? Quer dizer, esse é o ponto 8.9, o último ponto é a questão da impunidade, né? E quando ela está falando de impunidade, ela não está se referindo só à impunidade daqueles que estão na ponta da cadeia, né, que estão na ponta do sistema, mas ela está se referindo à impunidade que envolve todos os atores que participam dessa divisão do trabalho. A segunda parte, eu vou ser bastante breve, meu tempo também está acabando. A segunda parte é dedicada ao estudo, ao levantamento que ela fez para avaliar como a literatura no campo da criminologia, no campo do direito e no campo das ciências sociais tem tratado da questão da violência. Ela levantou os estudos, inicialmente no campo da antropologia, levantou os cursos que são dados nas universidades americanas sobre o tema da tortura, levantou o tema da tortura no campo das ciências sociais, particularmente da sociologia, da ciência política, da história e da psicologia. E ela tem algumas considerações a fazer. Em síntese é o seguinte, quer dizer, o que mais chamou a atenção a ela é o enorme silêncio da criminologia no tratamento da questão da tortura, não é? Como se fosse um tema irrelevante, não é? Mesmo os cursos do campo da criminologia, eles fazem referências à tortura no conjunto de outras questões. Então, por exemplo, o tema geral das convenções internacionais. Então, no tema das convenções internacionais aparece a questão da tortura. Mas não há uma reflexão focada exclusivamente no tema da tortura. A outra questão que ela chama muito a atenção, né, é que no campo do direito
é estranho que o campo do direito se preocupe apenas com a questão, propriamente dizendo, mais formal. Ela lembra que uma das, vamos dizer, das referências fundadoras do direito penal moderno, né, o Marquês de Beccaria, nos seus livros, condenou a tortura, né, de diferentes maneiras, desde o aspecto moral até o aspecto jurídico, e que, estranhamente, essa tradição não foi recuperada nos estudos no campo do direito. No campo da sociologia e das ciências sociais de maneira, ela critica o fato de que os estudos oscilam muito na ideia ou, não é, das maçãs podres, né, a organização ela de alguma maneira ela é racional, mas existem indivíduos que se desviam da organização, então o problema é a natureza humana pervertida que é focalizada. Ou, em contrapartida, a ideia da desorganização social. Quer dizer, você tem instituições que estão em crise, estão desorganizadas, elas produzem esses efeitos, que são efeitos perversos e contrários à lógica do funcionamento. Ela, na sua crítica, ela mostra que nenhuma das duas versões é suficiente para explicar como o sistema opera, né? Bom, no campo da filosofia, ela também chama atenção que o tema não é um tema relevante, né? E, finalmente, se há um lugar no campo das ciências humanas onde o tema da tortura apareceu, é justamente no campo da psicologia, né, que tem uma tradição de pesquisa nesse campo, sobretudo através do clássico tema da obediência à autoridade, que é um tema fundamental no campo da psicologia social, né? Ela cita como referência o estudo do Zimbabwe Prison Experiment, que é um dos mais bem conhecidos estudos sobre o lugar da tortura na lógica de obediência cega, né, da obediência cega à autoridade. Então, diz que foi no campo da psicologia social que, de alguma maneira, essa questão foi melhor tratada, mas ainda muito focada do ponto de vista da ética e da responsabilidade profissional, né? Bom, finalmente, ela, na terceira parte do texto, né, ela, a partir desta revisão da literatura, né, o que ela mostra? Ela mostra, em primeiro lugar, que os argumentos que se disseminam, por exemplo, na guerra contra o terrorismo, nenhum deles se sustenta, né? Quer dizer, ela vai questionando aqueles 10 pontos e vai mostrando que, de alguma maneira, se essa ideologia se disseminou, é porque também o discurso científico, o discurso crítico não foi suficientemente forte para contra-argumentar e para, de alguma maneira, desconstruir esses argumentos que aparecem com frequência no debate acadêmico. Então, a pergunta dela qual é a tarefa que cabe às ciências sociais e particularmente à criminologia, né? A primeira grande tarefa, resumindo, seria o seguinte: sair da armadilha, né, da natureza humana perversa ou desviante, ou do paradigma da desorganização social. Nenhuma dos dois. Quer dizer, se você foca a ideia da natureza humana, você está, de alguma maneira, dando lastro à ideia de que existem maçãs podres. Então, o problema é tirar as maçãs podres do cenário institucional. Se você enfoca a questão da perspectiva da desorganização social, então o problema é de racionalizar a instituição, de racionalizar a ordem social, né? Então, um problema de maior profissionalização, um problema de conferir maior racionalização às atividades institucionais. Ela diz, se apoiando no sociólogo Albert Cohen, que qualquer uma dessas perspectivas são muito limitadas na sua aplicabilidade. Ela critica também a ideia de que essas teorias, de alguma maneira, estabelecem uma sorte de oposição entre a tortura ilegítima nos regimes autoritários, né? Nos regimes autoritários, a tortura seria ilegítima porque ela estaria, de alguma maneira, sendo aplicada contra os opositores dos regimes autoritários, seriam esses, em princípio, democratas, né? Nos regimes democráticos, a tortura seria legítima em função de que as democracias têm que proteger prioritariamente os seus cidadãos, têm que proteger a segurança das suas nações, né? E ela, então, questiona, né,
Primeiro, desmistificando aquela ideia de que tortura-se apenas nos regimes autoritários, quer dizer, tortura-se também nas democracias. É isso que ela conclui a partir deste levantamento. Bom, com isto, ela encaminha a sua conclusão, dizendo o seguinte, quer dizer, uma vez superada essas limitações propostas por esses modelos, né, o modelo que, de um lado, opõe o paradigma da desorganização social ao paradigma da natureza humana, né, ou o paradigma do ilegalismo versus legalismo, democracia versus regime autoritário, é preciso constituir um modelo, que ela chama o modelo dela, o modelo 101, que ela propõe como fundamentos para um tratamento criminológico do estudo da tortura. Eu vou apenas citar os 6 pontos, né, para terminar essa exposição. A primeira é considerar efetivamente que a tortura é um sistema, né? Não focar exclusivamente do ponto de vista dos atores, só dos atores, né? Mas entender atores e sistema como fazendo parte de um complexo mais abrangente. A segunda delas é tentar entender quem são esses atores e como é que esses atores operam. Ela cita aqui as 4 categorias, ao menos ela diz as 4 categorias de atores. Os perpetradores da tortura, os facilitadores, os simpatizantes, que de alguma maneira acabam justificando ideologicamente o uso da tortura, e a organização burocrática, que de alguma maneira cria as condições para a tortura como um sistema. Ela também coloca a questão, como terceiro ponto, necessidade de considerar o tema da punição e da visibilidade, né? Não apenas punir os perpetradores, mas punir todos os atores que de alguma maneira põem o sistema em funcionamento. O quarto aspecto é considerar o sistema no tempo, a longevidade do sistema. Ela diz que o sistema não se consolidaria se ele não tivesse os seus elementos consolidados no tempo e no espaço. Então é preciso considerar esses elementos de invisibilidade que o sistema... Um quinto aspecto tem a ver com a ideia de que é preciso abordar a questão das causas, né? E aqui ela faz uma crítica: não existe causas únicas, né? Não existe uma causa que explique a participação dos diferentes atores com as suas diferentes funções. É preciso que se possa, de alguma maneira, entender a causalidade complexa, né, que move os diferentes atores, as diferentes condições do sistema, né, os perpetradores, os facilitadores, os simpatizantes, as condições burocráticas, né. Cada uma delas tem as suas causalidade singular, mas essas causalidades funcionam dentro de um sistema. E, por fim, né, ela diz que é preciso romper o ciclo vicioso, né? Aquela ideia de que violência se combate com mais violência. É preciso sair desta armadilha, né? E se referindo ao sociólogo Emílio Durkheim, ela diz: é preciso definitivamente considerar que a tortura é normal no sentido sociológico, ou seja, ela não é uma excrescência, não é alguma coisa passageira, não é alguma coisa, na verdade, patológica, mas que à medida que o sistema se racionaliza, ela vai ser superada. É preciso considerar que ela é um elemento estruturante das nossas sociedades. É preciso considerar não apenas como um elemento disfuncional, mas um elemento organizacional. Eu acho que é isto, eram essas as ideias. Eu espero tê-las traduzido com fidelidade e, evidentemente, não tenho aqui a procuração para defender as ideias. Eu apenas gostaria de ter exposto os argumentos da Martha Holmes e traduzir também, através de um e-mail que ela me mandou, que pedisse desculpas ao público, mas motivos de saúde a impediram neste momento de viajar. Mas que ela tem uma profunda ligação com o Brasil, boa parte da pesquisa dela foi realizada no Brasil, e ela, sempre que ela pode, ela vem ao Brasil, ela tem contato acadêmico, e que ela lamenta não poder ter estado aqui. Muito obrigado.